O nome dessa série é Mova-se. É um chamado para a gente se mover. Mova-se. E a proposta dela é que nós alinhemos as nossas vidas ao ritmo do reino de Deus. Então, Mova-se é um chamado para nós sairmos de uma certa comodidade. Um dos trabalhos do pastor é orar, pedindo discernimento de Deus sobre a igreja. E em oração, Deus me mostrou muito claramente que sempre há o perigo de uma estagnação. O que é isso? A estagnação não parece que é uma coisa muito ruim, sabe? Ela tá tudo bem, vamos ficar aqui, tá ótimo. E a nossa igreja vem de um movimento de crescimento, de celebração. Ano passado a gente fez um filme celebrando os 10 anos. E há um movimento, um processo natural do ser humano de chegar num lugar confortável e querer parar. Para mim, por exemplo, é muito confortável. Eu gosto de conforto. Eu estava falando com o André um dia, cresci sem muito conforto, então hoje o conforto para mim é uma coisa maravilhosa. Se eu puder ter conforto o tempo todo, eu vou ter conforto o tempo todo. O que é ruim, no fim das contas, porque se eu paro onde eu estou confortável, não me mexo, não cresço, não avanço, não sirvo melhor. Tá? Então, embora, de fato, eu não vou entrar na zona de conforto, não sei o quê, você tem... Não é esse papo coach, não, mas é a gente entender que a obra, o ministério, a igreja não para, sabe? A gente não pode entender que chegamos num lugar, nós não podemos entender que chegamos num lugar que agora está tudo certo. Precisamos entender qual o direcionamento, porque tem uma coisa, gente, e eu duvido que você vai discordar de mim. Deus não para. Deus está sempre se movendo. Deus está sempre trabalhando. Se nós paramos, Deus não para. Deus não vai parar de fazer as coisas porque nós paramos. Ele vai fazer sem a gente. Ele vai levantar outros para fazerem em nosso lugar. Então, não quero aqui, com essa série, trazer esse terrorismo espiritual, sabe? Não, agora tem que se mexer, porque senão... Mas eu quero mostrar, com muito amor, com muita graça, que Deus conta com a gente para um grande trabalho. Então, a série Mova-se, ao longo desses 5 domingos de junho, eu quero desafiar você a não faltar nenhum domingo, a se mover, né? Porque vão se levantar muitas coisas para você não vir para a igreja. O presbítero Alain teve o carro se levantou contra ele hoje, né, Alain? Não queria deixar ele vir. Aí largou o carro para lá e veio. Foi isso? Então, irmãos, a gente precisa entender que a nossa vida vai colocar muitas coisas ao nosso redor para nos tirar do movimento de Deus. E a gente precisa ter olhos abertos. Então, vamos lá. Sermão 1. Testemunhas com poder. Atos capítulo 1, verso 6. Você deixa sua Bíblia aberta aí. Sua Bíblia aberta. E nós vamos orar mais uma vez, pedindo graça do Senhor. Deus, dá graça, Pai. Que o Filho seja louvado e exaltado, que o Espírito Santo manifeste o seu poder em nossos corações. Ilumina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a vida corre, como a gente bem sabe. Quando você vê, já é domingo de novo. Você sai daqui da igreja, você entra numa rotina, quando você vê, já é o fim de semana. Não é por acaso que muitas vezes a gente fica 15 dias, 21 dias sem vir à igreja e às vezes nem sente falta. Porque a correria do dia, a correria da rotina, ela nos engole e faz perder de vista coisas que são importantes. Então, muitas vezes a gente vai ficar aí um mês sem ir na igreja e vai ser como se não fosse nada. E isso tem alguma coisa errada com isso. Como ficar longe tanto tempo de algo que é tão divino quanto a igreja?
Só tem duas alternativas. Ou eu não entendi o que é a igreja, e aí para mim não faz diferença, ou tem tantas coisas nesse mundo que me atraem, me distraem, que eu acabo nem percebendo o quanto aquilo que é essencial faz falta para mim. Então, trabalho, estudos, contas, compromissos, virou o mês, todo mundo pensando em receber, já que vai ser daqui, alguns vão receber no dia 1º, mas aí primeiro é hoje, vai receber amanhã, outros vão receber no dia 5, a gente já está fazendo conta para ver se vai dar o mês, e muitas vezes a gente recebe o salário de junho pensando já no salário de julho. E a gente fica assim, não, daqui a 2 meses a coisa vai melhorar. Daqui a 3 meses a minha vida financeira vai se resolver. E passam os 3 meses e a gente está. Daqui a 2 a gente está vivendo lá na frente. Enquanto isso, a vida está passando e aquilo que é importante está sendo deixado de lado. Na verdade, tudo isso, trabalho, estudo, conta, nada disso é errado, gente. Naturalmente, a gente sabe que tem que estudar. É bom estudar. Eu sempre falo para os homens aqui da igreja, se qualifiquem, né? Busquem melhores opções de emprego, façam cursos, melhorem seus currículos, mas não ao custo daquilo que é essencial. Sua família, sua esposa, a igreja, o reino de Deus. Então, sim, a gente vai dar conta disso, mas o problema é quando a gente facilmente, ou melhor, o problema é que facilmente nós nos perdemos nessa rotina e acabamos deixando de perceber coisas melhores e maiores. É como a gente vive nessa cidade grande que nós fazemos parte. Cada um na sua realidade, na sua bolha, focado só no próximo passo, sem notar o que Deus está fazendo ao nosso redor. E assim podemos cair no erro de apenas, uma expressão que eu gosto de falar, de apenas existir e não de viver. Tem uma diferença. O pedestal existe, sabe? Esse pedestal aqui, ele existe. Está aqui, mas ele não tem vida. E muitas vezes nós somos seres humanos que existem. Nasce, como é que é o pessoal da escola aí? Nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é uma existência. É criado, serve, não serve, joga fora. É o pedestal. O ser humano da mesma maneira. Muitas vezes a gente se rende a esse ciclo sem sentido, sem fundamento, que é a existência. Então a gente está só existindo. Eu não sei se alguém já viu aquele filme do Ryan Reynolds, Free Guy. Né? A galera que é do videogame aí vai entender o que eu vou falar melhor, mas eu acho que todos vão conseguir entender. O Free Guy é um filme que conta a história de um personagem de videogame, né? Como é chamado de NPC, que é um personagem não jogável. Quando você joga um jogo, você escolhe o seu personagem e você joga com o seu personagem. Né? E você está ali fazendo as tarefas e tal. Mas sempre tem aquelas pessoinhas que não são nada no jogo, elas estão só andando ali e elas são NPC. O filme explora essa perspectiva. O Guy é um NPC, é um serzinho criado por computador que todo dia acorda, toma café, ele faz a mesma rotina todo dia. Né? E em algum momento ele é claro que o filme é uma fantasia, mas em algum momento ele percebe isso. Ele percebe que a vida dele é só um script. É um roteirinho, que ele vai seguir aquilo todos os dias. E aí o filme, enfim, ele gira em torno dessa descoberta, e a pessoa que está jogando vê o comportamento esquisito do NPC, acha que o jogo está quebrado, aquela coisa toda. Então a nossa vida muitas vezes é assim. A gente vai seguindo um roteirinho, um script, onde todo dia a gente acorda e faz a mesma coisa enquanto o mundo está acontecendo ao nosso redor. Só que o grande problema é que muita gente está vivendo nessa realidade. Todo dia acorda, toma café, sai para trabalhar, volta, assiste TV ou vai fazer alguma coisa, dorme. Acorda, toma café, tem umas variações. Um dia é um problema, outro dia é outro problema. Um dia é problema demais, outro dia é muito problema. Essas são as variações. Mas, sabe, a gente vai vivendo esse ritmo. E aí, quando a gente vê, a vida passou.
E aí você está com 20 anos, aí daqui a pouco você está com 30, daqui a pouco você está com 40, daqui a pouco você está com 70. Aí depois está com 90, para aqueles que têm um pouco mais de longevidade aí. Então, sabe, será que é isso que é a nossa vida? A nossa vida é isso, é existir, tão somente existir? Essa confusão, gente, não é uma novidade. Quando a gente olha para os discípulos, e a gente vai ler esse texto agora, a gente vê um grupo de pessoas que, mesmo tendo testemunhado a ressurreição de Jesus, eles ainda estavam sem entender plenamente. Eles ainda naquele momento, eles estavam com o foco deles na realidade dessa terra, desse mundo que a gente vive. Veja bem, vamos lá. Palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 1, versos 6 a 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobria da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma maneira ou da mesma forma como o viram subir. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da palavra. Queria que você imaginasse essa cena. Os discípulos ali, de frente com Jesus ressuscitado. Né? Para a gente lembrar um pouco a história, esses discípulos foram reunidos por Jesus ao longo do ministério dele, 3 anos. Ele começou a juntar gente, e aí, num dado momento, ele começou a avisar esses discípulos, o meu reino não é deste mundo, o reino de Deus não é assim, o reino de Deus é desse outro jeito aqui. Jesus começou a incutir neles pensamentos sobre, ou ensinamentos sobre o reino de Deus. E o tempo vai passando, Jesus vai curando, fazendo milagre, arrumando briga com o fariseu e por aí vai, até que chega um momento que Jesus começa a reunir esses discípulos para falar o seguinte, olha, vai chegar a hora que eu vou para Jerusalém, lá eles vão me prender, vão me bater, vão me matar. Mas eu vou ressuscitar 3 dias depois, no 3º dia. Eu vou ressuscitar. E aí algum tem lá, não vai acontecer nada de mal contigo e tal, mas eles meio que não dão crédito aí. Até que finalmente acontece e os discípulos fogem. Jesus é morto, ele é sepultado, no 3º dia ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele vai reunindo seus discípulos novamente, agora restaurando essa visão. Né? Passa 40 dias com esses discípulos. E aí esses discípulos, num dado momento, chegam no local e Jesus começa a dizer as suas palavras de até logo. Então, esse texto de Atos, ele narra mesmo os textos que Mateus, Lucas narram também da ascensão de Jesus. Só que aqui é usado de uma maneira um pouco diferente. Bem, o que acontece aqui? Eles estão de frente com esse Jesus e com o coração deles esperançoso. Mas não apenas uma esperança do momento. O que está em jogo aqui é uma esperança de séculos e séculos. Porque a pergunta que eles vão trazer para Jesus é a pergunta que carrega essa esperança milenar. Senhor, é agora que vais restaurar o reino a Israel? Em outras palavras, ainda depois da ressurreição de Cristo, os camaradas estavam assim, é agora que a gente vai matar o presidente de Roma? É agora que a gente vai expulsar os romanos da nossa terra e vamos começar a conquistar tudo para a gente e a gente vai estabelecer o nosso reino aqui? É agora que nós vamos ficar ricos, Jesus? É agora que a gente vai
dominar tudo aí? É isso que essa pergunta reflete. A pergunta reflete uma esperança dentro dessa realidade. Ainda tendo caminhado com Jesus, Jesus explicando a natureza do reino de Deus, eles ainda olham para aquilo que está ao redor deles nessa existência. Então eles ainda querem saber, embora fosse uma esperança real, que baseada na palavra também, eles queriam saber se era esse momento tão sonhado, onde os problemas dessa vida aqui seriam resolvidos. Uma esperança real. O grande problema nessa pergunta não é a esperança. Eles não é, eles são sem vergonha porque estão pensando ainda nesse reino. Não é esse o problema. O problema é o tamanho da esperança deles. É até onde alcança a esperança deles. A esperança deles nesse momento ainda está fechada dentro de um círculo, de um quadrado, que é a existência. A esperança deles ainda gira no horizontal, aqui embaixo. É uma esperança ainda terrena. Quando Jesus está mostrando uma esperança que transcende, uma esperança que vai além daquilo que a gente vive aqui. Uma esperança eterna, uma esperança em algo eterno, uma realidade eterna. Algo que talvez a gente nem consiga imaginar ainda e se dar conta de que está preparado e reservado para nós. A vida muda quando eu tenho uma perspectiva da eternidade. Quando eu penso só nas coisas daqui, a minha vida fica num lugar baixo. Eu fico preso a essa existência. Mas quando eu começo a entender que existe algo para lá da existência, para cima da existência, a minha vida começa a mudar, eu começo a entender outras coisas, eu começo a vivenciar outras coisas. E esse que é o ponto maravilhoso desse texto. Na verdade, eles tinham uma visão limitada, focada no quando Deus ia fazer algo por eles, do jeito que eles imaginavam. Eles estavam preocupados com o calendário e com o mapa de Israel. Mas Jesus, na verdade, queria abrir os olhos deles para o mundo inteiro. Eles estão pensando pequeno, né? A esperança é legítima. Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Ok, legal, legítimo, está lá, prometido, embora não entendido corretamente. Mas Jesus aqui ele está falando outra coisa. Ele está falando de algo mais profundo, mais radical. Isso que acontece na vida dos discípulos reflete também em nós. Será que nós não vivemos parecido? Será que muitas vezes a nossa vida de oração não vira uma pequena lista de desejos, onde nós pedimos para Deus consertar a nossa existência, a nossa vida aqui? Senhor, abençoa, 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 faz isso, faz aquilo outro. Será que a nossa esperança, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o meu mundo? É agora que o Senhor vai restaurar o meu pequeno mundo? E aí eu fico preso na minha vida. Então, o que passa a importar? O que passa a importar é o meu trabalho. O que passa a importar é a minha casa. O que passa a importar são as minhas contas. O que passa a importar é a minha família, tão somente a minha família. Por quê? Porque eu estou fechado num ambiente onde Deus opera para mim no meu pequeno mundo. Eu estou pedindo para Deus abençoar o meu script de vida. Senhor, conserta meu relacionamento, me dá aquele emprego. Senhor, me ajuda com as contas. Aqui nós oramos por isso, tá, gente? Nós oramos para Deus dar bons empregos, nós oramos para Deus aumentar o salário. Mas o ponto que a gente está tratando aqui não é que essas coisas são erradas. Nós não vamos entrar naquela loucura, falar que não, agora nada disso faz parte da nossa vida, todo mundo vai largar o emprego, todo mundo agora só vai... Se Deus chamar a gente para viver assim é uma coisa. Mas se a gente, devido a uma compreensão equivocada da Escritura, fizer isso, a gente só vai estar sendo louco e daqui a pouco vai estar todo mundo morrendo de fome. Então não é disso que se trata, o que está sendo falado aqui. É que o grande problema é quando a nossa fé para aqui. Tem muita gente que tem muita fé,
que Deus pode fazer, Deus pode curar, mas percebe que ela está parando aqui? Ela não está transcendendo, ela não está indo além. A fé dela ainda não está passando no limite daquilo que cerca a própria existência dela. Vou fazer um teste. Você não precisa responder em voz alta. Mas quando foi a última vez que você orou por um cristão perseguido no Oriente Médio? Quantas vezes, ou qual foi a última vez que você orou para que uma igreja que não tem nada a ver com a gente aqui crescesse e pessoas se convertessem naquele local? Quando foi que você orou para que Deus derramasse seu espírito sobre a nossa cidade, sobre o nosso país? Então, assim, o propósito dessas perguntas não é te acusar. Se você tem feito isso, louvado seja. Se você não tem feito isso, tudo bem. Vamos começar a partir de agora? Talvez a gente precise aumentar, pedir a Deus para aumentar a nossa fé e começar a ver além. Por isso que a gente está falando de mover-se. Bom, se a nossa fé para por aí, nós só estamos vivendo, esperando Deus agir no nosso mundinho, nós estamos perdendo o ponto principal. Nós corremos risco de sermos coadjuvantes na história de Deus, presos ao nosso roteiro, sem experimentar a profundidade do universo que Deus preparou para nós. O pior disso é quando muitas vezes a gente usa a espiritualidade como desculpa para não fazer nada. Os discípulos, eles ficam, depois que Jesus fala isso, eles ficam olhando para o céu. É necessário que 2 anjos apareçam. Ô, acorda! Vocês estão olhando para o céu. Ele foi, mas ele vai voltar. Vamos embora, vamos agir, se movam. E aí foi preciso que esses camaradas dessem uma chacoalhada nos discípulos. Parece que muitas vezes a gente fica olhando para o céu, esperando um sinal, uma ordem especial, enquanto a missão que Jesus já nos deu está já na nossa frente. Já está aqui para ser feita, para ser cumprida, para ser obedecida. Nós pedimos muitas vezes avivamento, mas não falamos de Jesus. Queremos que Deus mude o mundo, mas não nos movemos ou movemos qualquer coisa para fazer a diferença onde nós estamos. É necessário, gente, é uma mudança, ou melhor, uma virada de chave. Às vezes a gente precisa de um tranco. E essa virada de chave, eu acho que nós podemos começar a tê-la a partir do momento que a gente entende a realidade do poder, do testemunho e do reino, do trono de Deus. Da grandeza desse trono, desse reino de Deus. Jesus, quando ele é confrontado com aquela pergunta, ou ele é questionado, Senhor, quando é que é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele, gentilmente, amorosamente, ele corrige a visão dos discípulos. Em vez dele chegar e falar, vocês estão loucos? Eu já estou falando há tanto tempo para vocês ainda não entenderam. Jesus só fala assim, olha, não compete a vocês saberem, as palavras no grego aqui é cronos e kairos, né? Tempo e tempo. A diferença do tempo cronológico e o tempo do momento de Deus, o tempo oportuno, né? Então Jesus está falando, não importa você saber quando Deus vai fazer e qual é esse momento oportuno, esse kairos de Deus que vai acontecer. Não importa. Só tem uma coisa que precisa importar para vocês, e Jesus fala isso para os discípulos. Vocês vão receber poder. Vocês receberão poder. E o poder aqui, a palavra do grego, ela traz a ideia de dinamite. É um poder explosivo. Vocês receberão um poder que não é uma coisa interior, é uma coisa que vai para fora. Entende? Então, o poder do crente não é ter ali o interior resolvido, embora também seja importante, não é ter o seu interior em paz. Muita gente que vai, não, o que importa é você ter o seu interior em ordem. O que importa é você ter o seu interior em paz.
tudo isso é importante, mas não é só isso. O poder é essa coisa interior que expande para fora. Jesus já deixou sinais disso. Ele falou, olha, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, a ideia é que há algo que acontece dentro e vai para fora. O cristão é essa pessoa que tem alguma coisa poderosa dentro de si e que essa coisa expande, explode, vai para fora, atinge outras pessoas. A fé cristã não é algo só para o meu coração. A fé cristã, a fé de Jesus, que ele bota no nosso coração, é uma fé que atinge outras pessoas. E por isso que ele fala do dinamis, do poder de Deus. Agora, quando que esse poder vem? É quando o Espírito Santo é derramado sobre eles. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos de Jesus. Essa é a promessa dele. Ele fala isso, quando o Espírito Santo vier, vocês receberão poder. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que eles seriam testemunhas de Jesus até os confins da terra. É isso que o versículo 8 está falando. Eles receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles e eles seriam testemunhos. O testemunho aqui é alguém que está disposto a morrer, se necessário. Por isso que a história dos primeiros cristãos é marcada pela morte de quase todos os apóstolos e uma quantidade enorme de cristãos que estavam proclamando a palavra de Jesus. Olha só que legal diante disso, a mudança de foco. Sai o quando e entra o quê, né? Quando vai restaurar? Não, não é isso. Não é quando eu vou restaurar nada. É o que vocês vão fazer a partir de agora, é o que vai acontecer. E aí o poder sobrenatural do Espírito que levantou Jesus da morte é o mesmo poder que é colocado na vida dos discípulos, que vai capacitar as pessoas comuns a fazerem a diferença, que vai encorajar as pessoas a falarem de Jesus, mesmo com medo, mesmo diante das dificuldades que vão enfrentar. Então é esse poder que é derramado sobre os discípulos. É esse poder sobrenatural que muda as vidas, que capacita a gente. Por outro lado, ele continua falando, vocês serão minhas testemunhas. Alguém que vai contar essa história, falar do que viu, testemunha é alguém que fala do que viu. Vocês vão falar daquilo que vocês viram, falar de Deus. Tem muita gente que pensa assim, olha, eu não sei falar de Jesus, eu não sei pregar o evangelho, eu não sei usar as palavras para convencer. Primeiro, meus irmãos, que convencimento é obra do Espírito Santo, então fica tranquilo que o seu papel não é converter as pessoas. Se você falar de Jesus para as pessoas e as pessoas falarem assim, eu não quero esse Jesus, tudo bem, não é culpa sua. Não é culpa sua. Agora, o seu papel, o meu papel é falar de Jesus, é só isso. Jesus está pedindo para a gente falar dele. Não é para a gente converter as pessoas e para chegar aqui no final do ano e falar quantas almas você ganhou para Jesus. Nós não ganhamos almas, gente. As almas são ganhas por Jesus, ou melhor, são compradas por Jesus com precioso sangue. É claro que não tem problema, tá? Você usar, ganhamos almas para Jesus. Isso não é um problema. Você usar essa expressão, tranquilo. Agora, a questão é a gente entender que a conversão acontece porque eu fiz a pessoa se converter. Isso não acontece. O meu papel é testemunhar. Quando você vê um filme ou participa, não sei se alguém já foi testemunha de tribunal aqui, o seu testemunho pode ser relevante para a resolução da causa, mas ele não é o que faz. O que determina se a pessoa lá, o réu, é culpado ou inocente, é o júri, o juiz. Então, assim, o seu testemunho é você ir lá e falar o que você viu. O que vai acontecer depois está na mão do juiz, do júri. Essa é a missão que Deus colocou sobre nós. Vão e falem. Então, Rafael, eu não sei falar de Jesus, eu não sei falar das palavras certas. Então, meu irmão, minha irmã, fala do que Jesus fez em você. Como você era antes de Jesus e como você é agora que tem Jesus. O que Jesus fez na sua vida. Você está dando testemunho daquilo que Jesus fez. Antes eu não sabia nada, eu era isso, eu era aquilo. Mas agora Jesus entrou na minha vida, me trouxe paz, e eu tenho contato, eu tenho isso, e Deus está trabalhando no meu coração. Para eu ser uma pessoa que vivia de um jeito, não vivia de outro. E Deus curou vícios meus, Deus mudou a minha mente. Testemunho.
Então você não precisa ter vergonha. Você tem vergonha de ser quem você é hoje em Cristo? Você não tem vergonha de ser hoje quem você é em Cristo? Então por que você vai ter vergonha de falar para alguém que Cristo fez na sua vida? É a melhor coisa que aconteceu na sua vida, foi Jesus ter te encontrado. E até onde vai esse testemunho, gente? Não tem limite. Jesus colocou aqui, Jesus meio que falou assim, vai indo, sabe? Até os confins da terra. Onde que é os confins da terra? Sei lá, a terra é redonda. Tem um negócio assim, se a terra fosse, né, reta, sei lá, ia chegar lá no último ponto da terra. Aí você fala, lá é o confins, mas normalmente a gente pega um confins da terra, é um lugar muito longe, né? Um lugar fora do nosso alcance, enfim, é muito longe. Mas a ideia é essa, é sem fronteiras, não tem, a gente tem que buscar o alcance global da mensagem de Jesus. Por isso a igreja investe em missionário, por isso a igreja se alia a missões portas abertas, por isso nós temos diversas organizações globais focadas em falar do evangelho, como, por exemplo, a City to City, que eu faço parte, que essa igreja aqui faz parte indiretamente também. Né? É uma missão global de falar o evangelho para o mundo inteiro através de treinamento de pastores. Então veja como o reino está... E eu falo assim, para alguns que não sabem, eu sou um dos treinadores aqui no Rio de Janeiro. E me dá trabalho, cara. Me dá trabalho, eu tenho que ir lá, eu fico, às vezes, 2 dias na semana, não toda semana, mas uma semana por mês, 2 dias por mês eu vou lá para treinar pastores. Isso dá trabalho. Mas é algo que o Senhor tem nos chamado para fazer, e assim como todos nós aqui. Como que você enxerga o que nós chamamos de missão global? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas talvez valha a pena. Vai lá, começa hoje, siga a missão Portas Abertas no Instagram. Vai lá, você vai ser muito impactado pelos testemunhos que tem lá. Sabe, eu gosto de falar da questão do Instagram porque é algo que quase todo mundo tem. Cara, é muito fácil a gente perder horas e horas no Instagram com bobagem. Mas começa a seguir coisas boas. Eu não estou falando de seguir pastor popstar, de seguir celebridade gospel, não. Segue Portas Abertas, segue City to City, segue algumas organizações que trabalham com missão global, que vocês vão ver o que Deus tem feito ao redor do mundo. Tá? Bem, eu quero partir para o nosso final. Qual é a realidade para nós hoje? A gente já viu o problema no texto, nós já vimos o problema hoje em dia, a gente encontrou a solução no texto, e agora qual é a solução que o texto traz para nós hoje? Desperte, receba e mova-se. Essa palavra de Atos 1 também é para nós hoje. A graça de Deus chega para nós e nos diz, abre aspas, Deus está agindo. O reino dele está avançando. Está transformando vida. Você não é um boneco de videogame. Você não é um Zé Ninguém na história. Sabe, você não é só mais uma pessoa que está existindo. Deus te tirou da escravidão da pura existência. Você é chamado para ser testemunha de Jesus onde você está. O mesmo Espírito Santo que veio no Pentecostes mora em você. O poder de Deus está aí, disponível para você. Irmãos, nós não temos ideia do quanto Deus pode nos usar. Você não tem ideia do quanto Deus pode te usar. Eu normalmente, quando eu conto uma experiência minha, eu conto experiências vergonhosas, experiências cômicas, mas eu vou contar hoje uma experiência positiva. E eu não quero que vocês pensem de maneira nenhuma que... Porque eu nunca contaria isso em situações onde eu tivesse que me promover. Mas, veja bem, eu tenho uma coisa comigo, eu busco. Certa vez, Deus me motivou
a orar por um grupo de pessoas específicas, que me parece que poucas pessoas têm proximidade, né, que são os policiais. Então, Deus colocou no meu coração, toda vez que eu estivesse andando, passando por algum lugar, e eu me defrontasse com uma guarita da polícia, um carro com os policiais, que era para eu parar e orar por eles. Então já aconteceu algumas vezes, aí aconteceu agora essa semana mais uma vez. Eu parei, conversei lá com um policial, falei, me apresentei como pastor. E aí pedi para orar por ele, nunca vi, nenhum policial rejeitou até hoje. E aí aconteceu uma coisa que eu achei muito legal, porque eu orei por ele, eu oro de olhos abertos, eu falo, ó, fica de olho aberto, fecha o olho não. Pô, é mó medo. E aí eu orei com ele, aí o engraçado, cara, que é uma vida difícil. Quando eu falei assim, Senhor, abençoa essa viatura, que essa viatura funcione. Ele, amém, Senhor, amém, amém. Desesperado lá com a viatura e tal, eu continuei orando por ele. Eu coloquei a mão no ombro dele, sem nenhuma pretensão de nada, só para orar por ele. E eu não orei pedindo cura, não orei pedindo nada, eu não sabia o que estava acontecendo. No final, me despedi dele, ele falou, pô, pastor, obrigado aí, pô, até eu estava com uma varize aqui super doendo aqui no meu ombro, e ela parou de doer durante a oração. Eu nem pedi nada. Entendeu? Então, assim, eu não tinha ideia que Deus queria me usar para fazer alguma coisa ali, eu simplesmente segui o que ele tinha colocado no meu coração há muito tempo. Deus não me mostrou, o ombro dele está doendo, vai lá e ore. Deus não falou assim. Simplesmente eu estava vivendo ali algo que Deus já tinha colocado no meu coração há muito tempo. Naquele momento ali, ele recebeu um dom de Deus, uma graça de Deus. O ombro dele, que estava doendo por conta de varizes, parou de doer. Eu nem sei como é a dor da varize no ombro. Faço ideia, eu nem sabia que tinha varize no ombro. Para mim era só na canela, sei lá, na perna. O pessoal da saúde aí deve saber melhor. Ou ele também não sabia, só tinha uma dor no ombro, não sei, mas enfim. Aí ele foi e falou, ó, parou de doer e tal. Opa, graças a Deus. Valeu, deixa eu ir lá, tchau, beijo. Fui embora. Então assim, é porque eu sou pastor? Não, cara, você também pode ser usado por isso. Quantas vezes pessoas ao seu redor foram usadas tremendamente para te abençoar? Agora, a gente às vezes é muito tímido, achando que nós não podemos ser as pessoas que abençoam. Podemos sim. Você pode ser uma pessoa que vai orar pela vida de alguém, aquela pessoa vai ser transformada. Você pode ser a pessoa que vai falar de Jesus para alguém, aquela pessoa vai entender finalmente, se não naquela hora, um pouquinho depois, mas ela vai entender. Você pode ser a pessoa que vai orar despretensiosamente por alguém e aquela pessoa vai ser curada. A gente tem que lembrar que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus nunca parou de trabalhar. Só no 7º dia que ele descansou na criação. Ali ele parou. Mas depois, irmão, ele foi. E está indo. Então, talvez nosso problema é que a gente pode estar focado tempo demais nas nossas lutas aqui. Nos nossos planos. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, meu objetivo é esse. Eu estou com um problema ali, eu estou com um problema com fulano, eu tenho que ir no médico, eu tenho que não sei o quê. E isso vai fazendo a gente fechar dentro de um quadradinho. Que a gente não consegue, muitas vezes, ver o que Deus está fazendo ou participar do que Deus está fazendo. Então, a grande verdade é que talvez tenhamos nos acostumado com uma fé de arquibancada. Assistir o jogo. Mas Deus chama você para descer da arquibancada e entrar em campo. E assim, entrar em campo com tudo. Com filho pequeno, né? Filho pequeno não é impeditivo. Deus mudou radicalmente a minha visão sobre filhos esse mês. Porque eu fiquei meditando em Salmo 127. O Salmo 127 fala o seguinte, que os filhos são herança do Senhor. Bem-aventurado aquele que enche dele a sua aljava. Enche deles a sua aljava. E eu percebi que na ótica de Deus, filho não te enfraquece, filho te fortalece, porque ele compara o filho como flecha na mão do guerreiro. Quanto mais você tem, mais forte você é. E Deus mudou minha visão sobre isso.
Eu falei, meu irmão, filho não me faz fraco, filho me torna mais forte. Tem um monte de flecha. E o texto termina falando assim, ele não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, irmãos, acabou. Filho não te enfraquece. Filho te fortalece. Ele vai te enfraquecer quando você estiver preso dentro da caixinha dos problemas dessa vida, sem olhar para o que Deus está fazendo ao redor. Aí ele vai te enfraquecer. Mas se não, irmão, seus filhos vão te dar forças. Eles vão ser como flechas na mão de um guerreiro. Bem-aventurado aquele que enche as suas aljavas. Aljava é o lugar onde guardava flecha. Então, irmão, hoje, muitas vezes parece que... eu falo isso porque eu vou para o terceiro, eu confesso que eu estou assim, meu Deus, como eu vou dar conta? Mas tem irmãos aqui que já deram conta, então eu vou na onda. Eu sei, pô, se minha avó deu conta de 7, irmão, eu vou dar conta de 3. Ah, mas o mundo... Aí tá vendo como a gente vai usar quais argumentos? Os argumentos da caixinha. Ah, mas o mundo, não sei o quê, hoje é diferente. Tudo relativo a que está aqui embaixo. Então, irmãos e irmãs, esse é um chamado para a gente se levantar, para a gente andar, para a gente se mover, para a gente lembrar que Deus está conosco. O que nós vamos fazer? Tem algo acontecendo. Tem um reino avançando, tem uma missão rolando. E você, meu irmão, minha irmã, você, nós aqui, somos peças importantes nesse processo. Deus olha, lembra aquela imagem que tem o tio Sam lá com o dedo apontado para você, chamando para alistar para o exército? Aqui tem muito filme isso. Aqui a gente tem um Deus, rei do universo, que está olhando para nós e falando assim, eu conto com vocês, vocês são meus parceiros, eu quero vocês na minha luta. É isso, quando a gente começa a perceber que Deus, na sua grandeza, escolheu gente para cumprir a missão, a coisa muda. Então, passos práticos. Entrando no ritmo do reino, comece a ver a sua casa, o seu trabalho, a sua rua, como lugares onde Deus quer agir através de vocês. Olhem para as pessoas com os olhos de Jesus. Esteja aberto, é isso que eu quero dizer. Esteja aberto porque Deus pode querer fazer através de você na vida de pessoas ao seu redor. Principalmente na sua casa, no seu ambiente de convívio do trabalho, enfim. Segundo, primeiro você entra no ritmo do reino. Tem alguma coisa acontecendo e você precisa fazer parte. Segundo, busque poder do Espírito Santo. Busque poder no Espírito Santo. Peça a Deus coragem, oportunidades, palavras certas. Dependa dele. Pensa o seguinte, que eu quero dizer com busque o poder do Espírito Santo, não é para você ficar assim, cadê o poder do Espírito Santo? Não, é para você lembrar que o poder já foi dado a você quando você se converteu e o que você precisa é da ação de Deus para que esse Espírito, sabe? Ele dinamite, exploda para que você... E aí a gente pode usar, seja revestido, seja empoderado, mas que o Espírito Santo se manifeste através da sua vida. Você precisa buscar para que isso aconteça. Para que Deus te mostre quais são os seus dons espirituais. Como você vai manifestar esse poder na vida de outras pessoas. Terceiro, sendo testemunha por inteiro. Viva o que você crê, fale de Jesus com amor, sirva as pessoas. E por fim, conectando-se com a família da fé. Ore, sirva e testemunhe junto com seus irmãos. Você não foi salvo ou não foi salva para ficar olhando para o céu parado até Jesus voltar. Deus levanta gente para chacoalhar a gente e falar, vocês estão olhando para o céu? Espera aí, ele vai voltar em algum momento. Ele vai voltar. Mas vai fazer o que ele mandou. Vai lá, mova-se. Sai daqui e vai fazer a missão de Jesus. Agora, depois de ter caminhado para o final, agora sim nós vamos concluir. Os discípulos ficaram olhando para o céu. Os anjos deram chega para lá nele. Onde você está olhando hoje?
Será que talvez essa palavra do Senhor para nós hoje não seja essa chacoalhada que os anjos deram nos discípulos? Será que você não precisava de uma balançada assim para... Opa, peraí, eu estou olhando muito... Peraí, para as minhas esperanças, que eu preciso expandir a minha esperança? Onde você está olhando? A questão é que não dá para ficar parado, só olhando os problemas, esperando tudo cair do céu. Mas também não dá para sair correndo por aí, na nossa própria força, olhando só para o mundo. Eu preciso entender que Jesus reina. Jesus recebeu o trono, e do trono ele governa todas as coisas. O Espírito Santo nos capacita. Ele foi derramado sobre nós. E nós recebemos poder de Deus. Agora é buscar que isso se manifeste. E a missão é para já. Não é para daqui a quando seus filhos estiverem maior. Não é para quando você resolver o seu problema no trabalho. Não é para quando a situação... Lembra? Os discípulos estavam focados no quando. Se a gente estiver focado no quando, a gente perde a noção do momento. Você é chamado por Deus. Você é chamada por Deus. Chega de ser figurante. Chega de ser um NPC. Chega de ser um script nesse mundo. Deus está te chamando para um coprotagonismo, vamos dizer assim. Você é coprotagonista de Jesus. Jesus é a grande estrela desse movimento. E você é uma co-estrela, um coparticipante do sofrimento e da glória do Messias. Então, lembre, olha só, agora, para mim faz muito sentido agora dizer para você o seguinte: você é importante pra caramba nesse processo. Não se ache menos do que Deus olha para você e acha, sabe? Parece que é uma coisa meio coach assim, mas não. Deus realmente olhou para você, Ele olha para você e fala: vamos, eu estou contando contigo. Eu não quero chamar outros, eu quero vocês. Desperte para o reino, receba poder do alto. Entre no ritmo de Deus. Mova-se. Amém? Louvado seja Jesus.